Ó, os materiais necessários que iremos utilizar é um pedaço de feltro, tá? Que eu tô usando um pedaço de feltro. Chaton, aqui eu vou usar esse chaton aqui, tá? Strass, vou usar esse fio de strass preto e esse fio de strass na preciosa, tá? Essa cor clarinha aqui. Vou usar também uma corrente bem fininha, esse modelo de corrente, e corrente de bolinha. Que essa aqui é a corrente de bolinha, tá? Tem mais ou menos aqui para fazer os dois, né? Para fazer os dois pares de brinco, mais ou menos uns 30 centímetros de cada dá para fazer, 30 a 40 centímetros de cada material desse dá para fazer aqui a parte do brinco. Para fazer as franjas do brinco leque, eu vou usar essa linha aqui. É uma linha de seda. Dá para fazer aquelas linhas que faz crochê. É uma linha de crochê, só que não é aquela fininha não. Essa é a de seda, tá? Ela é mais durinha, assim, ó. Tá? Tipo, é tipo aquela da tassel, tá? Daquela franja tassel. A franja tassel é feita assim de fio de seda, então é essa linha aqui que eu uso, tá? Então, nós vamos precisar dessa linha. Também vamos utilizar tesoura, alicates e um pino para brinco, tá? E também vamos usar pino para brinco. Esse meu pino aqui tem um local para colocar um strass, eu já colei o strass aqui dentro, tá? Então, nós vamos usar um pino para brinco. Bom, para começar, nós vamos colar aqui no nosso chaton o strass. Bem, minha voz ainda tá um pouquinho meio fanha, né? Por causa da sinusite, eu ainda não tô bem curada da sinusite, então ela tá um pouco fanha. Mas, vamos lá. Bem, nós vamos colar o chaton. Primeiro a gente vai fazer a primeira parte do brinco, tá? A parte de cima do brinco. Então, primeiro a gente vai colar o chaton. Antes de colar, o que eu faço? Eu primeiro faço o modelo que eu quero, né? Eu vou medir assim, ó. Eu coloco ele assim, igual eu já ensinei como fazer o maxi colar, né? Igual como faz maxi colar. Então, eu vou medir aqui como eu quero, corto, já deixo assim tudo cortadinho. Então, a gente corta ou mede, a gente faz o desenho que a gente quer, ó. Você vai montando para você saber mais ou menos como você vai querer a base do brinco. Então, você coloca aqui, ó, passa todo aqui para o nosso feltro. Aí, você vem, que quando você for colar, já tá mais fácil, né? Ele já tô todo montadinho aqui, ó. Você já sabe mais ou menos como você quer, como é que vai ficar o seu desenho. Então, aqui, ó, eu sei que eu quero ele assim, né, ó. Eu coloco aqui, medir, e assim, eu quero que fique a primeira parte aqui da base do brinco, tá? Então, como eu já cortei, eu já tenho esses dois cortados aqui, eu começo a colar. Em um papel, vocês vão colocar a cola, tá? Eu tô usando araldite. Vocês podem usar cola jeans, cola pano, tá? Pra fazer essa parte do brinco aqui, essa base de brinco, tá? Dá pra colar, tanto com a cola jeans, cola pano também serve, ou aquela cola universal também dá pra fazer. Mas aqui eu vou utilizar, tá? A cola araldite, essa que a gente usa dois componentes, tá? Vou fazer aqui a misturinha. Quando eu uso a cola araldite ou G-Pox, eu faço uma mistura, tá? Das duas partes iguais, tá? E vou misturando aos poucos, ó, coloco duas partes iguais, misturo até ficar homogêneo.
em partes iguais, tá? Tanto do componente A como do componente B. E misturar aos poucos para que eu não tenha perca de cola, tá? Porque essa cola aqui, ela seca em 10 minutos, então para que eu não tenha perca de cola, eu vou misturando aos poucos, tá certo? Então, a minha cola eu já misturei, ó, tá misturadinha aqui, e vamos começar a colar. Eu vou botar um pouquinho de cola aqui no meu chaton, ó. Passo cola aqui, na voltinha dele, e vou colar aqui, tá? Agora, nós vamos colocar a corrente de bolinha. Aí, ao redor do chaton, nós vamos passar a cola. Com cuidado para não melar o chaton, tá, gente? Com a cola. Ó, vou passar. Eu só tô usando a Araldite porque ela seca mais rápido, né? Como ela é de 10 minutos, ela seca um pouquinho mais rápido. Se caso vocês forem usar a cola jeans, vocês vão deixar aí de um dia pro outro para secar, porque ela demora, né, um pouco mais para secar. Cola pano também. A cola universal, ela também cola, ela seca um pouco mais rápido, mas é bom sempre deixar aí algumas horinhas, né, parada para ela secar, tá? Assim que fizer, não vai assim usando não, deixa ela secar um pouco para depois fazer, para depois cortar. Aí eu já passei a cola ao redor e agora eu só coloco aqui a corrente de bolinha. Com a ajuda de um palito de churrasco, eu vou apertando aqui para ela colar. Aperto ela em cima da cola para que ela fique coladinha aqui, certo? Então, vai ficar assim. Agora, eu vou colocar esse strass preto. Só que eu não vou colocar, ou melhor, primeiro eu vou colocar aqui o strass ao redor, né? Ficou faltando esse aqui ao redor da bolinha, da corrente de bolinha. Então, novamente, a gente passa cola. Tá? Vou passar a cola aqui ao redor e vou colar, igual eu fiz com a corrente de bolinha. Então, eu vou colar e já eu volto. Ó, terminei de colar, tá? Aqui ao redor, coloquei o fio de strass. Agora, eu vou colocar o preto. Só que o fio de strass preto eu não vou colocar na volta toda do chaton. Vou colocar só aqui na metade. Eu só quero metade do chaton com o strass preto. Então, eu vou medir aqui, ó, metade. E vou cortar o excesso aqui que eu não quero. Tá? Então, eu só quero metade. Aí, eu vou passar a cola e vou colar. Depois, eu venho com o outro strass branco aqui, o transparente, né? Eu também vou querer só metade dele, tá? Não vou colar ele todo, não. Então, como eu também só quero metade, eu corto aqui e vou colar aqui, ó. Ajeito assim e vou colar. Então, essa vai ser a minha base do brinco, tá? A primeira parte do brinco, tá? Então, depois que eu cortei, eu coloquei metade do strass preto e depois a outra metade do strass transparente, tá? Então, eu só vou colar eles dois aqui e já eu volto. Pronto, ó, colei a parte do strass preto e a outra metade aqui do outro strass. Ele vai ficar assim, certo? Agora, nós vamos colocar uma correntinha, né? Que vai servir para também fazer aqui, onde a gente vai colocar o nosso pino para brinco. Então, o que que eu faço? Eu vou medir aqui, deixando sobrar um pedaço. Vou colar a corrente só aqui nessa parte de baixo. Vou colar aqui embaixo desse fio de strass que eu coloquei, deixando sobrar
uma parte. Aqui assim. Ele vai fazer esse formato desse jeito aqui, tá? Então, eu só vou passar cola aqui embaixo pra colar. E aí, eu vou deixar secar bem sequinha essa base aqui, pra depois eu cortar, tá? Então, deixo secar bem pra depois eu cortar. Então, eu vou passar aqui a cola. Não tem segredo, né? Passar cola só nessa metade, só na metadinha aqui, ó, ao redor, sem sujar o meu strass aqui também, né? Pra não ficar borrado. Então, a gente passa com cuidado. Eu sempre utilizo aqui um palitinho de churrasco na hora de passar a cola, tá? Então, eu só passo aqui na metade, essa parte aqui. E depois eu venho com a corrente. Então, eu vou colocar a corrente, sempre deixando sobrar uma parte aqui, que depois pra mim fazer o fecho. Aí, ajeito a corrente pra ficar toda para frente, né? Assim. Com a ajuda do palito. Eu dou aqui uma apertadinha, ó. Dou uma leve batidinha aqui. Ó. Desse jeito. Aí, ajeito. Pressiono bem aqui para poder a cola fixar aqui nos elos da corrente, para poder colar, tá? Feito isso, agora eu vou deixar secar, para depois eu cortar o excesso de corrente e cortar aqui ao redor. Então, eu vou deixar secar um pouquinho, tá? Depois que secar um pouquinho, eu volto para cortar com vocês, tá? Só um minutinho, vou deixar secar. Bom, enquanto a minha base vai secando aqui, tá? Vou deixar ela aqui de lado. Vou pegar outro pedaço de feltro aqui, enquanto ela vai secando. E agora nós vamos fazer as franjinhas, tá? Bom, aqui eu vou fazer aquele encoste, né, meio arredondado, para poder fazer aqui o fundo do nosso brinco, né, para poder mais ou menos no tamanho que você fez aqui a sua base aqui de cima. Então, mais ou menos o tamanho da base que você fez, tá? Vocês vão medir assim e vão cortar, tá? Então, vai ficar mais ou menos assim, meio arredondado. Ó. Vocês vão arredondar assim, mais ou menos. Corta aqui mais ou menos aqui o excesso, para não ficar muito grande. E ele vai ficar mais ou menos assim. Isso aqui vai depender do tamanho da base que vocês vão fazer aqui. Depende do tamanho. Então, o tamanho da base que vocês fizerem aqui, vocês vão medir para fazer o fundo do brinco, tá? Então, não tem uma medida certa. Depende do tamanho que vocês fizerem aqui, tá? Para poder colar na parte de trás. Bom, vou deixar esse aqui de lado. E vamos começar. Para começar a fazer a franja, o que eu vou precisar? Vou pegar desse pedaço, vou precisar da cola. Vocês podem usar cola jeans, vocês podem usar cola pano, vocês podem usar cola universal ou também a cola araldite para fazer a colagem aqui das franjas, tá? A universal que eu falo é essa aqui, pega 1000, tá? Que eu também utilizo ela, ou a araldite. Eu aqui vou continuar usando a araldite porque eu já tô com um pouco dela aqui preparada. Então, eu vou terminar de usar essa minha que tá aqui preparada já, tá? Bom, aí eu vou pegar aqui um pedaço de papelão. Aí, vocês vão ver aí o tamanho da franja que vocês querem, tá? Aí, vai depender do tamanho da franja que vocês vão querer aqui. Eu vou querer uma franja não muito grandona, né? Senão vai ficar um brinco muito exagerado. Então, eu peguei um papelão aqui, ó, um pedaço de papelão.
eu medi aqui, ó, do zero. Vai do 0 até 2,5 centímetros, tá? Então, tem 2,5 centímetros aqui, começando pelo 0, tá? Então, essa é a medida do meu papelão. Então, vai ficar a medida das minhas franjas, vão ficar deste tamanho. Aí, eu vou pegar a linha, essa linha aqui, que é uma linha de seda. Vou tirar um pouco aqui e vou começar a enrolar, tá? Bem, algumas meninas estão perguntando se eu colo de um em um. De um em um é muito trabalhoso, tá, gente? Vocês colarem de um em um. Então, o que eu faço? Eu testei várias técnicas e essa daqui foi a que eu achei um pouco melhor, tá? Dá um pouquinho de trabalho? Dá, tá? Mas dá pra vocês colarem um pouco mais rápido do que colar de um em um. Então, o que eu fiz? Eu vou enrolar aqui no meu papelão aqui. Dou algumas voltas. Aí depende do número de voltas que vocês querem dar, mais ou menos umas 15 voltas, tá? Então, depende aí do número de voltas que vocês querem dar. Eu não vou fazer toda a franja de uma vez, eu vou fazendo aos poucos. Então, o que eu faço? Eu enrolo um pouco só. Não vou enrolar tudo de uma vez, porque senão vai ficar muita linha aí pra poder colar, tá? E aí fica mais trabalhoso. Desse jeito aqui eu achei melhor, tá bom? Então eu enrolei um pouco, dei mais ou menos umas 15 voltas. Aí eu vou cortar do lado de cá. Seguro aqui. E vou cortar do outro lado. Corto do outro lado também. Então, eu vou ter 2 montinhos. Então, cortei aqui. Essa minha tesoura tá precisando dar uma amolada. Ó, aí eu tenho aqui 2 montinhos, ó, tá? Aí, eu já vou pegar aqui. Aí, depois vocês acertam a franja. Primeiro, vocês vão colar todas elas, ó. Peguei já o montinho, tô com o montinho aqui na minha mão. Vou passar a cola. Vou começar aqui pelo meio, depende. Vocês podem começar lá do começo, podem começar do meio. Eu vou começar aqui do meio, pra me ter uma base de como eu vou querer. Ó, passei um pouquinho da cola. E venho aqui e colo. Colo o meu montinho aqui de uma vez, tá vendo? Em vez de eu colar de um em um, né? Porque se eu for colar de um em um é muito trabalhoso. Então, vocês vão passar o dia aí pra fazer um brinco. E desse jeito aqui eu achei bem mais rápido, tá? Então, só vou juntar aqui, ó. Juntei aqui e colo. Aperto bem aqui na minha cola. Ó. Assim. Tá certo? Novamente, vou fazer mais uma vez aqui com vocês. Opa, a câmera virou, desculpa. Novamente aqui. Vou enrolar aqui no meu papelão. Vocês podem usar qualquer papelão aí, qualquer pedaço dessas caixas de papel, faz essa medidinha. Se vocês querem uma franja um pouco maior, vocês cortam um pouquinho maior, né? Aí fica ao critério de vocês, o tamanho que vocês vão querer a franja. Aí eu vou enrolar. Enrolo bem juntinho. Aqui, ó. Aí volto um pouquinho pra tampar esses buraquinhos. Ó. Certo? E agora, corto aqui e vou cortar os montinhos. Corto de um lado. Vou segurar aqui. Viro. Seguro todos os fios e vou cortar aqui do outro lado. Ó, tá? Cortei do outro lado. Então, eu vou ter 2 montinhos, um de cá e um de cá, ó. Pego já um montinho aqui. Deixo o outro aqui de lado, todos já juntinhos, pra depois não ter
problema de deixar eles separados, ó. Deixando eles juntinho fica mais fácil. Eu tô com todos eles aqui juntinho. Vou passar um pouco da cola. Ó. Passei aqui um pouquinho da cola. E vou ajeito eles assim, ó. E colo aqui. Se ficar algum fiozinho solto, vocês vão pegando, ó. E vão preenchendo. Essa foi a maneira mais fácil que eu achei, tá? De fazer a parte da franja. Bom, pra franja ficar bem cheinha, vocês vão fazer umas 2, 3 camadas, tá? Depois que completar essa parte aqui, vocês vêm, coloca por cima. Tá bom? Então, vamos lá, colar mais um montinho. Ó, ajeito todos e vou colocando. Ó, fica bem mais prático colar. Cola assim mais na beiradinha, não precisa colar até lá em cima, não. Tá certo? Ó, e vou ajeitando. Aí, depois que eu colar, vou deixar secar bem sequinho. Tá? Ó, vou apertar aqui um pouquinho. Pronto, vamos se dizer que eu já terminei toda a camada, fiz toda a primeira camada. Pra fazer a segunda camada é a mesma coisa, ó. Eu vou fazer o meu montinho aqui. Vou enrolar. Vou enrolar aqui bem o montinho, fazer o montinho que eu quero. Corto uma parte, seguro, viro aqui e vou cortar a outra parte. Agora eu vou pegar o montinho, a outra parte do montinho eu deixo aqui, todas elas juntinhas. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar a cola. Aqui é pra fazer a segunda camada, certo? Passo a cola. Ó, agora eu vou passar a cola aqui pra fazer a segunda camada. E venho colando por cima, ó. Cola aqui por cima. Então, eu já comecei a fazer a minha segunda camada. Se vocês querem ele bem cheio, aí vocês fazem umas 3 camadas pra ficar aquela, né, aquele leque bem cheinho. E assim eu vou fazer nele todo. Fiz a primeira camada, aí corto, coloco a segunda camada. Terminei, achei que tá muito ralinho, eu venho, coloco aqui por cima os montinhos e faço a segunda camada, tá certo? Então, eu vou dar só continuidade aqui, ó, vou terminar essa parte aqui e volto pra mostrar pra vocês como ficou. Ó, terminei de colar, tá? Eu fiz aqui mais ou menos umas 3 camadas pra ele ficar cheinho, ó, tá? A minha franja. Aqui atrás como é que fica, tá certo? Aí depois eu vou acertar aqui as pontinhas pra ficar certinho. A base que a gente fez, nós vamos agora cortar esse excesso, tá? Aí agora a gente corta. Depois de sequinho, é só cortar aqui o excesso dessa parte aqui do feltro. Então, nós vamos só terminar de cortar aqui, ó. Corta toda essa parte a gente só corta quando ele tá bem sequinho, tá, gente? Quando tiver bem sequinho mesmo, vocês vão cortar. Vão fazer bem o acabamento aqui. Então, eu vou só terminar de cortar aqui, ó. Ó, terminei de cortar, tá? Vai ficar assim. Aqui é onde a gente vai juntar essas 2 correntes aqui, ó, essas 2 pontas. E vamos colocar o nosso pino. Aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colar aqui, ó, em cima. Vocês vão acertar, colocar bem no meiozinho. E vamos colar aqui em cima a parte do nosso brinco, né? Então, vamos passar a cola. Eu vou preparar aqui mais um pouquinho de cola,
porque a minha cola que estava pronta já acabou. Então, vou preparar aqui, eu vou continuar usando a Araldite, tá? Cola que eu já estava usando. Vou fazer aquela misturinha de 2 partes iguais, tá? E aí, nós vamos colar. Então, essa base aí, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, né? Conforme vocês acharem mais bonito. Se não quiserem colocar strass, pode colocar outras pedrinhas, aí fica a critério de vocês, tá? De acordo com o que vocês acharem mais bonito, tá? Eu tô dando aqui apenas uma sugestão de como fazer a base, tá? Agora eu vou passar a cola. Passo cola nessa parte aqui, ó, pra poder unir com a outra. Então, eu passo bem generosa aqui a cola, pra não ter perigo de soltar. Então, eu quero bem coladinho. Se caso vocês podem colar, se não quiser usar Araldite, como eu já disse no começo do vídeo, pode usar a cola jeans, pode usar a cola pano, pode usar a cola universal, tá? Aquela cola de contato, que a gente chama cola de contato, né? A universal. Pode usar essas colas aqui, tudo dá pra colar, né? Porque vocês estão colando tecido, né? O feltro é tipo um tecido, então dá pra colar com essas colas. Não precisa ser bem essa cola aqui que eu estou usando, tá bom? É porque eu gosto muito de trabalhar com essa cola aqui, ela é bem resistente. Então, a maioria dos meus trabalhos de colagem eu uso ela. Então, vamos lá, depois de eu passar a cola, vou medir aqui bem no meio, bem no centro, onde eu quero, e vou fixar. Então, e vou apertar um pouquinho aqui, para ele secar. E vou esperar um pouquinho para ele secar, tá? Então, aperto bem. E vou querer que ele fique bem sequinho aqui. Então, vou esperar aqui um pouquinho, ó, para ele secar. Pronto, ó. Colou, né? Depois que ele secou, eu já acertei aqui, ó. Eu dei uma paradinha, né? Aqui tá o excesso, ó. Só foi uma paradinha mesmo, pra poder ficar todos os fios do mesmo tamanho. Aí, agora aqui na correntinha eu coloco um elo. Vou colocar o meu pino para brinco. Vou fechar. Aí, fecho aqui bem fechadinho. Certo? Deixa eu limpar aqui. Ó. E o nosso brinco leque está pronto. Esse é o resultado final do nosso brinco leque. Então, ele vai ficar assim, ó. Vocês podem fazer com outras linhas, eu testei. Essa daqui, ó, eu fiz com linha de crochê, também dá certo, tá? Aquelas linhas de crochê também fica legal. E esse daqui foi com a linha de seda. Então, está aqui o resultado do nosso brinco leque. Espero que vocês tenham gostado.